Queridos, paz seja convosco. Vamos ler Provérbios 18, 17. Quem apresenta a sua causa sempre parece ter razão, até surgir alguém contando o outro lado da história. A Nova Bíblia Viva. Bom, isso aqui é bastante interessante e vale para nós como ensinamento. Aquele que conta primeiro a história, ele conta da forma dele, ele conta aquilo que ele quer contar. E aí aquele que está ouvindo, logo percebe, tem a primeira impressão, ele está correto, ele que está contando está correto. Mas aí o texto diz até que vem a outra pessoa e conta o outro lado da história. Por isso que é importante nós ouvirmos pelo menos os dois lados. Numa situação entre duas pessoas, né? Então, ouvir os dois lados. Se tiver 3 envolvidos ou 4, é importante ouvir cada um, ouvir a versão dos fatos de cada um. E aí, então, tomar a atitude, fazer o julgamento. Como a Bíblia ensina, né? Nós não devemos ser parciais no nosso julgamento. Nós não devemos julgar pela aparência. A aparência imediata, como o texto diz, pode ser que aquela primeira informação que ouvimos, aquela pareça correta, mas nem sempre é. Pode ser que seja, mas a gente sempre deve ouvir o outro lado primeiro. Então, quem sabe você está para tomar uma decisão e você ouviu alguém, é importante, é sábio, é prudente ouvir o outro lado da história para saber aquilo que o outro lado conta. Alguém diria, mas se forem divergentes? Aí você precisa fazer, sendo necessário, né, ter as duas pessoas para saber alguém. Se elas são divergentes, alguém não está falando a verdade. E aí procurar descobrir, e aí descobrir quem está falando a verdade e pedir a sabedoria de Deus, né? Isso me faz lembrar o caso de Salomão com as duas mulheres, né? As duas que diziam que a criança era filha delas. Uma havia se deitado sobre a criança e ela morreu e ela trocou a criança. E Salomão disse o seguinte, não, as duas estavam dizendo que elas eram a mãe verdadeira. E Salomão disse o seguinte, corte a criança no meio e dê metade para cada uma. Pronto, fica resolvido. A mãe verdadeira disse, não faça isso. Eu prefiro que a criança fique com ela, mais viva, do que cada uma de nós ter a metade. Então Salomão disse, pode entregar a criança para essa que disse que não era para sacrificar a criança. Salomão tinha pedido sabedoria a Deus e agiu então com sabedoria. Mas ele estava numa situação, ouviu os dois lados, e os dois lados advogavam a favor de si mesmas. E aí então ele tinha que decidir, porque alguém estava mentindo. Então Deus deu a sabedoria a ele, vai dar a sabedoria a você também para fazer aquilo que é reto, para julgar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade. Certamente a Bíblia, o Senhor nos ajudará. A Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente, né, liberalmente. Agora eu vou orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida eterna, agradecemos pela vida, por todos os teus benefícios. E pedimos, ó Deus, que a mão do Senhor continue estendida sobre esta vida, derramando da tua graça, derramando de sabedoria. Esta pessoa que precisa tomar uma decisão, está diante dela, ó Deus, duas versões diferentes, que o Senhor dê sabedoria para ela julgar conforme a reta justiça, conforme ensina a tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, nosso Deus permitindo, amanhã a gente volta. Fique na bênção e fique em paz.